operação do IPEM apreende extintores de incêndio fora dos padrões de segurança em embarcações no porto da capital. Servidores do Tribunal Regional do Trabalho voltam a protestar e ameaçam iniciar greve por tempo indeterminado. 7 pessoas são detidas na capital em operação conjunta de combate ao tráfico de drogas na Zona Norte. Banco de Leite faz apelo para aumentar estoques de leite materno. Doações não estão sendo suficientes no estado. Tamanduá é resgatado dentro de empresa no Distrito Industrial e agora se recupera em refúgio ambiental. Essas e outras notícias agora no Band Cidade. Olá, muito boa tarde para você. O Instituto de Pesos e Medidas do Amazonas iniciou nesta quinta-feira a Operação Parintins no Porto de Manaus. Esta manhã, o foco da fiscalização foram os extintores de incêndio nas embarcações, principalmente as que seguem para a ilha Tupinambarana. 2 barcos apresentaram irregularidades graves e estão impedidos de seguir viagem. Dentro deste barco, os fiscais recolheram todos os extintores. Isso porque nenhum estava dentro dos padrões de segurança. Alguns foram apreendidos com prazo de validade vencido há 7 meses. O responsável se justificou, afirmando que não é dono da embarcação e que, quando alugou o barco, não sabia que os extintores estavam com a validade vencida. O responsável teve de assinar um termo de compromisso e tem até 10 dias para se justificar perante a Justiça. O IPEM deu prazo de 48 horas para que os extintores sejam trocados. Caso contrário, o barco não poderá seguir viagem. Para mim estava normal, ainda tinha recurso para isso. Se acontecesse qualquer problema de incêndio, ainda tinha solução para a gente. As irregularidades encontradas no barco de Dona Benedita foram as mesmas. Aqui, todos os extintores estavam fora do prazo de validade. A embarcação, que faz viagem para o município de Coari, no interior do estado, por pouco não foi embargada no porto de Manaus. A proprietária, depois de notificada, trocou imediatamente os equipamentos e foi autorizada a seguir viagem. Esse barco não estava comigo, estava com outras pessoas e é a segunda semana que eu peguei para organizar. E eu tenho certeza que esse barco vai ficar em ordem, não vai faltar nada não. Além das 2 embarcações, a equipe de fiscais do IPEM identificou ainda irregularidades em outros 6 barcos que fazem viagem para Parintins. A operação, que leva o nome da ilha Tupinambarana, iniciou na manhã de hoje e deve ser intensificada nos próximos dias. Em função do Festival de Parintins, existe uma concentração maior de usuários desse tipo de transporte. Nós intensificamos a fiscalização. Nós estamos com 4 equipes distribuídas nos principais portos da cidade. A multa para o dono da embarcação que apresentar irregularidades é aplicada de acordo com a gravidade da infração e vai de R$ 200 para os casos de infração leve até R$ 70 mil no caso de irregularidade grave. Mesmo com as multas altas, as infrações são constantes. O extintor estiver enferrujado, amassado, sem lacre, sem a etiqueta de verificação de método, que não entre nessa embarcação. Você pode estar correndo risco de vida e que denuncie. A gente tem um número da nossa ouvidoria, 0800 092 2020, que na hora vai ser enviada uma equipe para fazer a fiscalização nessa embarcação. O que é que o senhor presta atenção quando entra num barco para viajar? A gente observa logo se está bem equipado para poder viajar com segurança. Vocês costumam observar o barco quando vão viajar? Eu não. E você? Eu sim, a lotação, como ele tá. Qual é a importância disso? Prevenir. Tipo, qualquer perigo, eu olho logo. Tem que saber escolher bem, né? Durante toda a operação foram fiscalizados 201 extintores. 6 deles foram apreendidos devido a irregularidades como prazo de validade vencido, falta do selo do Inmetro, sem lacre e carga de gás, além de estar em péssimas condições de uso. Mais 9 réus envolvidos na Operação Vorax foram ouvidos hoje pela Justiça Federal do Amazonas. A operação deflagrada pela Polícia Federal em 2008 revelou um dos maiores escândalos de corrupção do estado no município de Coari. Na época, cerca de 7 milhões de reais foram encontrados na casa do ex-prefeito Adail Pinheiro, que não compareceu na audiência de ontem. Mais 9 pessoas que moram em Coari ainda precisam ser ouvidas. Elas têm o direito de decidir se prestam
prestam um depoimento em Manaus ou por carta precatória. O julgamento ainda não tem prazo para acontecer, mas, segundo o juiz Márcio Luiz Coelho Freitas, por se tratar de um processo muito extenso, os trabalhos devem se arrastar por pelo menos mais 3 meses. Servidores do Tribunal Regional do Trabalho voltaram a protestar hoje na capital. As informações com o repórter Juliano Couto. Essa já é a 3ª paralisação só este ano. Aqui ao meu lado, o presidente do Sindicato da Justiça do Trabalho. Allan Kardec, explica pra gente, vocês ainda estão brigando ainda por essa revisão salarial, né? Exato, o projeto encontra-se parado na Câmara dos Deputados Federais desde 2010 e as negociações não avançam e por conta disso a categoria fez uma paralisação pontual hoje de advertência e nós esperamos que com isso o processo de negociação seja acelerado. Caso contrário, nós retornaremos em greve mês que vem. Tem uma previsão então aí para a 2ª semana de julho, uma nova paralisação então? Exato, dependendo das negociações, se não houver avanço, porque o prazo para inclusão no orçamento do ano que vem se encerra final de agosto. Então a categoria provavelmente retornará à greve no mês de julho, isso em nível nacional, juntamente com outros órgãos do Poder Judiciário, como é o caso do TRT, que haverá uma paralisação hoje. Agora, essa mobilização de hoje foi em todo o Brasil, então? Hoje nós escolhemos como o Dia Nacional de Mobilização pela aprovação do nosso plano de revisão salarial. Ou seja, a categoria não aguenta mais 6 anos sem revisão salarial. Ok, Allan Kardec, vice-presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Trabalho. Juliano Couto para o Band Cidade. Em instantes, aqui no Band Cidade, 7 pessoas foram detidas esta manhã durante operação conjunta da Polícia Civil e Militar para combater o tráfico de drogas na capital. E ainda, saiba como a doação de leite materno pode ajudar a salvar a vida de muitos bebês. Na capital, as doações ainda não são suficientes. Os detalhes a seguir aqui no Band Cidade.